E pra gente falar sobre esse assunto super interessante de hoje, eu recebo a terapeuta Elaine Simplício. Elaine, muito boa tarde. Alegria, Isa. Nossa, eu amei o seu look. Gostou? Você tá maravilhosa, amei. Obrigada. Você tá linda também. Obrigada. Ó, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menininha de 5 anos e eu tenho um pitico de 1 ano e meio. Que lindos. E eu vivo isso muito em casa, né? Como as nossas emoções ali do dia a dia podem afetar nas emoções das nossas crianças também. Eles sentem tudo que a gente sente. E a minha primeira pergunta pra você, Elaine, é o seguinte: pais emocionalmente estáveis criam filhos estáveis? Olha, sim, a resposta é sim. O que acontece hoje, Isa, é que no dia a dia, na correria do lar e na criação dos filhos, os pais acabam se desestabilizando. E a gente não pode esquecer que o adulto da relação entre pais e filhos é sempre o pai e a mãe. E aí, quando o adulto é instável emocionalmente, quando ele se desregula emocionalmente, automaticamente essa criança vai aprendendo isso como um padrão. Então, o comportamento dos filhos é sempre algo que deriva do comportamento dos pais. Isso é fato, né? Afinal, as crianças são como esponjinhas, Exatamente. né? Eles absorvem tudo, eles aprendem tudo pelo exemplo de casa. Exato. Então, que sejamos esse exemplo que essas crianças Exatamente. precisam. Inclusive, né? eles, às vezes, o que não é dito, a criança, ela tem uma percepção do ambiente. Às vezes o pai não está falando com a mãe, está cada um no seu cantinho, né? A criança não percebe. Percebe. Criança percebe a energia do ambiente, Com tá? certeza. Então é preciso que esse ambiente seja um ambiente de equilíbrio emocional. E aí precisa regular os pais para que tenhamos um acerto com os filhos. Claro, até porque isso afeta até no desenvolvimento das crianças. Exatamente, Você poder muito. proporcionar para os seus filhos uma infância tranquila, uma infância calma, com amor, com respeito, com paciência, isso ajuda muito no desenvolvimento saudável dos nossos filhos, não é mesmo? Isso tem um impacto grandioso. Chega para mim em terapia, às vezes adolescentes, né? Eu atendo criança a partir de 9 anos de idade, às vezes adultos, que têm problemas, travam diante de qualquer situação na vida, não conseguem ir adiante. E a gente vai ver, vai fazer um mapeamento. Eram crianças que na infância ouviam muitos gritos, né? Quando os pais gritavam muito, e essa criança cresce e ela se torna um adulto que trava na primeira dificuldade, não consegue avançar. Então, você veja, foram pessoas criadas por adultos que eram emocionalmente instáveis, desregulados emocionalmente. E aí isso tem um impacto, muitas vezes, devastador na vida desse adulto. Né? E a gente precisa entender, até puxando esse gancho que você falou, nós adultos, precisamos ser os adultos responsáveis por regular as emoções das crianças. Exatamente. Afinal, é uma criança e um adulto. Nós temos que ser o adulto da relação e agir como adultos, né, para educar nossos filhos. Às vezes chega também em terapia, muitos pais que falam: Elaine, eu tô com um problema com a minha criança, com o meu adolescente, olha, me ajuda. Só que é muito claro, todas as vezes que chega criança e adolescente para terapia com a gente vai ver, primeiro a gente precisa tratar os pais. Raiz são os pais, para obter um bom resultado com os filhos. E os pais geralmente acham que não. Claro. Não, o problema é a criança, mas a gente vai ver, precisa tratar a raiz. Porque assim, às vezes um trauma de infância desse pai e dessa mãe, que ele teve na educação com a avó dessa criança. Ele reflete. Ele reflete que ele pode repassar, é um ciclo, né? Ele pode repassar para esses filhos, para essas crianças, e essas crianças também serem criadas com um novo trauma. Exato. Não é isso? Freud fala que tudo que não foi bem elaborado se repete, não é? E muitas vezes nós pais repetimos padrões sem perceber com os nossos filhos. Não é por isso que precisa tratar a raiz. É um pezinho de laranja. A laranja é o filho e a raiz são os pais. Então, para ter um bom resultado com os filhos, nós precisamos tratar os pais. É assim fantástico e dá resultado. Até ia perguntar isso, como moldar emocionalmente toda a família, né? Afinal, somos todos seres humanos, temos problemas, questões pessoais, questões financeiras que podem até desestabilizar o psicológico da família toda. E aí vem essa questão de você descontar, por exemplo, a sua raiva, a sua frustração nessas crianças, né? Como a gente ajudar essa família toda, né? Até como uma dica que você pode passar pro pessoal que está assistindo a gente, tá às vezes passando por uma situação como essa. Olha, o que acontece? Primeiro a gente investiga ali o que está acontecendo, né? Vem para terapia os pais, nós vamos regular emocionalmente esses pais através de uma pesquisa, um estudo de caso. Eu preciso entender por que é que esse pai e essa mãe estão desregulados. E isso
desencadeia toda uma questão na educação dos filhos e começam a colher isso com os filhos também. Então é tratado em terapia e é algo muito individual. É preciso investigar a história, né? A minha abordagem terapêutica, eu investigo a história da pessoa para entender por que é que ela, através de algum gatilho, ela está desencadeando aquele comportamento. E aí é algo muito pessoal. Com determinada pessoa a gente vai tratar de um jeito, com uma abordagem, com a outra pessoa, outra abordagem. O fato é que dá resultado. Para ter resultado com filhos, precisamos tratar os pais e isso é assim questionável. Isso é um fato, né? Um fato. Agora, doutora, a gente está vivendo dias difíceis com relação às nossas crianças, né? Muitos adultos, né, descontando raivas, frustrações nas crianças. Homens que são tóxicos com suas esposas, que agridem física e verbalmente. Isso é uma realidade, inclusive, de muitas mulheres que nos assistem aqui, né? Aqueles caras que têm algum tipo de transtorno podem causar transtornos, principalmente traumas, para o futuro dessas crianças que convivem nesse ambiente traumático. Isso é muito grave também, muito né? grave, isso acontece muito mesmo, né? Os filhos, eles bebem da água que cai da taça dos pais. Então, a gente vai estudar, por exemplo, o narcisismo. Ninguém nasce narcisista, isso é desencadeado ali no contexto familiar, ali onde a criança convive. É ali que se forma um narcisista, né? E um pai tóxico, uma mãe tóxica, com certeza ela vai gerar danos ali na educação dessa criança, podendo até replicar nessa criança o narcisismo ou outras patologias, não é? Porque a criança que cresceu num ambiente como esse, muitas vezes, né, fala, eu aprendi com o meu pai maltratava a minha mãe, meu pai abusava da minha mãe, física, psicologicamente, né? E essa, como você falou, é um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo vicioso. Como fazer para preservar as nossas crianças, para quebrar esse ciclo, para quebrar esse ciclo? Então, primeiro entender que precisa tratar a raiz que são os pais. Vir para a terapia para a gente poder identificar o que é que está acontecendo, o que é que está disfuncional nesse contexto familiar, para a gente poder corrigir, não é? Quebrar esse ciclo e traçar um plano estratégico de correção. O fato é que nós sabemos quando algo está disfuncional dentro da casa da gente, não é? Então, se você atrasa o processo de cura, o processo de transformação desse ambiente, você vai impactar negativamente as gerações vindouras. Entende? Então, é um ato de humildade, entender que algo não está funcionando bem aqui dentro. O que é que eu vou fazer para corrigir? Eu não consigo sozinha. Busca ajuda especializada. Os seus filhos agradecem. Você pode ser um agente de cura na educação dos seus filhos, na criação dos seus filhos e netos e bisnetos, ou você pode ser um agente adoecedor. Exatamente. Atende casos de crianças que se tornaram narcisistas porque não tiveram uma boa criação, não tiveram um vínculo afetivo com os pais, né? E às vezes os pais até têm uma boa intenção, né? Trabalha muito, porque eu trabalho muito, eu quero dar as coisas para o meu filho, mas o seu filho não vai lembrar do guarda-roupa de marca que ele tinha. Né? Ele vai lembrar da primeira vez que eu andei de bicicleta, o meu pai segurando ali, correndo atrás. Eu vou lembrar da vez que eu caí, ralei o joelho, a minha mãe passou um remedinho e soprava e me abraçou. A gente vai lembrar de coisas afetivas, não é? Exatamente. E ganhar o coração do filho, Isa, é o que há de mais poderoso nesse ciclo de educação. Exato. E é assim que se forma adultos saudáveis, né, nesse mundo de hoje. Exatamente. Doutora, muito obrigada que alegria pela sua participação. Aqui, Isa. A alegria é minha em recebê-la. Alegria é minha. Estou sempre à disposição quando precisarem. Obrigada. É um assunto muito interessante, viu? Obrigada, Volte mais vezes para a gente discutir com mais tempo esse assunto também. Ok, combinado.